Olá pessoal, bem-vindos novamente a essa videoaula do JP Filosofia. Eu me chamo Jean-Pierre e nessas videoaulas são iniciais de um curso maior que esse site está desenvolvendo, né? Que eu estou desenvolvendo nesse site. A gente está tentando entender de um modo introdutório o que é a filosofia e qual a diferença dela para os outros conhecimentos. A gente já viu na primeira aula o que é que a gente entende por filosofia do ponto de vista das atitudes dela, ou atitudes do filósofo. Na segunda aula a gente viu que é basicamente como é que a filosofia surge historicamente, geograficamente e a sua definição enquanto saber. E na aula de hoje a gente vai aprender, pelo menos tentar entender, um pouco do que é o mito e a religião, que é um conhecimento diferente do que a filosofia tem e que é anterior à filosofia, enquanto dentro da perspectiva histórica, né? E é importante a gente entender que, apesar de haver uma separação entre mito e religião, não dá para a gente, teoricamente, separar essas duas coisas, porque toda religião pressupõe mitos, e a gente vai entender isso na aula de hoje, certo? Então, vocês vão ver alguns slides aí, enquanto eu estiver falando com vocês. Principalmente, então, a gente vai partir da primeira questão, que é a questão básica. O que é o mito? Ora, quando a gente começa a pensar isso, a gente aprende desde muito cedo, né? A gente começa a pensar o mito, a gente entende o mito como sendo uma lenda, uma coisa falsa, uma história que é contada, mas que é uma mentira, né? Tem, por exemplo, um livro chamado O Círculo dos Mentirosos, que são contos filosóficos do mundo inteiro, onde tem vários mitos nele. Mas quando a gente começa a tentar entender, do ponto de vista teórico, o que é o mito, e principalmente do ponto de vista filosófico, a gente começa a estudar o mito, a gente percebe que ele não é uma lenda, ele não é uma pura fantasia, ele é uma verdade. E é tão verdade que, se você não pensar dessa forma mística, você não se torna uma pessoa de fé, uma pessoa crente, no sentido de que você não se torna uma pessoa que acredita em alguma coisa, que nesse caso é uma entidade divina, um ser sobrenatural. Então, o mito é uma verdade porque justamente ele tem relação com aquilo que para as pessoas é algo verdadeiro. Nesse sentido, quando a gente fala de mito, a gente está falando de uma primeira compreensão que nós temos da realidade. E que muitas vezes, para algumas pessoas, é a única compreensão da realidade, né? Ou em algum momento histórico foi a única compreensão da realidade, que é a compreensão através dos mitos, que é uma intuição. Intuição quer dizer aquilo que vem de dentro, no sentido de vir de dentro, mas no sentido de que você não sabe exatamente de onde vem, é algo tão profundo, que você não tem a dimensão, não tem o conhecimento exato daquilo que você está dizendo. E nesse sentido, as histórias míticas, o mito é uma narrativa, né? Elas vão falar de coisas profundas da nossa vida e que, se você se perguntar, mas quem disse isso? Como que você aprendeu isso? Bem, não dá para explicar exatamente isso, né? É o que os poetas chamam de inspiração divina. E os mitos eram narrados pelos poetas, os aedos gregos, que eram os poetas cantores da Grécia Antiga, que começaram justamente a expressar aquilo que era o desejo e os temores deles na época. Desejos no sentido afetivo, mas também desejos no sentido do que eles buscavam, né? Então, se a gente for pensar no mito de Ícaro, tem todo um desejo de ascensão, de você ser livre, né? Mas aí também tem uns temores.
um temor que está presente nos mitos na forma dos monstros ou dos conflitos, né, que aparecem nas histórias míticas e uns temores que aparecem também com as tragédias que os mitos narram. Por exemplo, na história de Ícaro, é óbvio que Ícaro, ao criar asas para si, a partir do seu pai Dédalo, né, fugindo do labirinto, ele ganha os céus. Mas, ao mesmo tempo, tem aquilo que é a queda de Ícaro, que é o momento em que Ícaro não percebe que as asas dele têm uma limitação, elas foram grudadas nele com cera, né? E isso, na proximidade, teoricamente, do Sol, lembramos aí uma história, essas asas vão se perder. A cera vai derreter e Ícaro cai, e essa é a parte trágica do mito. Então, e isso é o que nós devemos temer. Ora, nós devemos temer algo que é justamente aquilo que os mitos dizem pra gente temer, ou fazem a gente temer, no sentido de que eles fazem a gente pensar no que a gente deseja e também no que a gente deve temer, no caso de a queda, a morte, né? E outras coisas também. Então, o mito ele é sempre um enigma no sentido de que ele tem uma verdade, mas essa verdade não é uma verdade revelada, explícita, né? Ou se ela é revelada, ela é revelada mais no sentido de que você deve descobri-la. Então, o mito é uma história que é narrada, mas você tem que saber o que aquela história quer dizer. O que aqueles personagens, na vida deles, ao fazerem aquilo, querem dizer para você fazer ou não, né? Então, existe uma moral na história. Essa moral na história é justamente o enigma dos mitos. Mas os mitos eles estão relacionados a uma perspectiva social mais ampla. E essa perspectiva social mais ampla quer dizer que eles estão inseridos numa religiosidade. E toda religiosidade tem ritos ou rituais. Então, tem rituais de passagem, como é, por exemplo, a ideia do batismo, a ideia de você se casar e a ideia de você passar para o mundo além, né? Com os ritos fúnebres, o enterro, o funeral, as orações fúnebres. Todos esses são ritos, são rituais, né? São ações que você faz em algum momento e que podem ser ações cotidianas, né? Se ajoelhar em direção a uma determinada posição, no caso Oriente, no sentido dos muçulmanos, ou ir à igreja todo domingo e fazer uma oração no sentido dos cristãos, né? Ou não necessariamente no domingo, mas em qualquer momento você faz aquela oração. E existe em todo ritual também a ideia de um tabu, ou seja, a ideia daquilo que é proibido. Porque se você acredita em algo, você também deve se limitar por conta disso, no sentido de que você deve fazer aquilo que os outros querem que você faça, e você não pode fugir essa regra da comunidade. Então tem algo que é interdito, que é proibido, que é tabu. Óbvio, um tabu bem clássico é a sexualidade. Não se pode discutir a sexualidade em determinadas culturas, em determinadas religiões, em determinadas famílias. Mas cada mito traz essa perspectiva. Como ele é uma história contada, ele vai trazer uma moral, vai trazer uma ação ritual, vai trazer algo que pode ser feito e algo que não pode ser feito. Por isso os mitos são modelos exemplares, modelos de conduta, de ação das pessoas. Isso é o que caracteriza basicamente os mitos, mas na atualidade a gente tem várias leituras do que são os mitos. Então, isso é a parte mais tradicional, como o mito é dentro de determinada cultura, e cada cultura tem os seus mitos. Os cristãos têm os seus mitos, sim, né? O mito da origem divina, o mito do Gênesis, e quem não acreditar no mito do Gênesis, teoricamente não é cristão, né? Porque você tem que acreditar sim em Adão e Eva, não é uma história.
que você simplesmente vá, isso é invenção. Não, você tem que acreditar da mesma forma que os gregos tinham que acreditar nos deuses deles para poder fazer parte da comunidade. Mas tem algumas teorias modernas sobre o mito, sobre o que era o mito, né? Especificamente como é que ele, por exemplo, funcionava nas sociedades, ou ele funciona ainda nas sociedades. Então, o mito ele tem uma função, no primeiro momento, que é de explicar a origem de tudo. Então, existe sempre a origem disso, daquilo, a partir de uma história que é contada. Geralmente essas histórias elas são narradas em livros. No caso cristão tem a Bíblia, no caso dos gregos tem a Ilíada, a Odisseia de Homero, e tem também o livro Teogonia de Hesíodo e o livro Trabalhos e os Dias. No Trabalhos e os Dias, por exemplo, explica a origem do homem, a origem da mulher, como e por que o homem trabalha, como se originam as várias etapas da história da vida humana, né? Assim, idade de ouro, idade de ferro, idade de prata, cada um de prata, de ferro, cada uma, ou de bronze, cada uma dessas etapas falando sobre uma origem de algo dentro da perspectiva histórica. Então, os costumes das tribos ou das comunidades antigas ou ainda das comunidades existentes tradicionais hoje, eles são regrados por mitos, né? Então, você não pode fazer algo que desagrade aos deuses, em termos de vestimenta, em termos de fala, em termos de ações, de gestos, né? Existe uma outra compreensão que não é a compreensão da função do mito, mas de como o mito ele tem uma participação no pensamento ou na vida das pessoas de uma forma inconsciente. Isso quer dizer que existe um processo racional nosso de ações e tudo que a gente justifica, foi por causa disso, foi por causa daquilo, mas tem ações que a gente não consegue explicar por que a gente está fazendo isso. Então, por exemplo, por que diabo é que eu estou mexendo a mão agora, girando e girando e girando elas, ou fazendo assim, ou fazendo assim? Não sei. Isso é inconsciente, isso é algo que teoricamente eu preciso fazer, mas eu não sei por que eu preciso fazer isso, ficar mexendo com as mãos para lá e para cá. Esse inconsciente vai ser justamente a parte dos desejos, que a gente tem, mas a gente não quer ter, ou a gente tem e a gente acaba realizando esses desejos mesmo sem perceber. E quando a gente percebe, a gente se dá conta de que fez uma grande besteira realizando aquele desejo. Mas estava tão bom, né? Aquele bolo de chocolate, mas aí veio a gordura, e veio a academia, e a academia é cara, e gasta dinheiro, você tem que trabalhar para poder ganhar dinheiro, e gastar com a academia para comprar o bolo e depois ficar se culpando porque comeu o bolo. Ora, toda vez que você faz esse processo de realizar o seu desejo, de se culpar pelo seu desejo, você acaba entrando dentro de uma perspectiva inconsciente. É aí que entra, por exemplo, a história do mito de Édipo e a Esfinge. O mito de Édipo é um mito clássico da psicanálise, onde a psicanálise vai estudar justamente essa perspectiva inconsciente da nossa vida e que os mitos demonstram. Então, o mito de Édipo é o mito do filho que tem raiva do pai, porque o pai é um saco, não, porque ele foi abandonado pelo pai, e aí ele acaba matando o pai, mas sem saber que o pai era pai dele. Na verdade, ele tenta não matar o pai, no caso, o seu pai adotivo, porque o oráculo disse que ele ia matar o pai, mas ele não sabia que era adotado, e ele foge, e ao fugir de casa para não matar o pai adotivo dele, que ele não sabia que era adotivo, ele acaba matando o pai verdadeiro, que tinha abandonado ele, no meio de uma encruzilhada, no que eu chamo da primeira briga de trânsito da história, né? Documentada, teoricamente. Mas Édipo, além de matar o pai, ele também se casa com a mãe, depois que ele resolve o enigma da Esfinge. Esfinge, que era um monstro que tinha dominado Tebas e que Édipo salva Tebas desse monstro. Ora, mas ele salva porque ele era o filho de Laios, e Laios, pai dele real,
era o rei de Tebas. E Édipo acaba ganhando como prêmio a mãe, a princesa, a rainha, né? E aí ele se casa com a mãe, tem vários filhos, e aí cai em desgraça, vem a tragédia. Mas ele não sabia quem era o pai e quem era a mãe. E depois que ele sabe, ele se sente culpado. E aí essa perspectiva do inconsciente dos mitos. Você acaba fazendo coisas que você não pensava em fazer, mas acaba fazendo. Então, o mito, ele estrutura tanto a parte social nossa, essa é a terceira característica, ou a terceira teoria do mito, né? É a teoria de que ele estrutura a nossa vida social, tudo que está em nossa volta, como a gente age, como a gente pensa, como a gente deve agir com as pessoas, nos nossos costumes, explicando por que a gente faz isso e aquilo, é parte racional, mas tem essa perspectiva de que ele molda o nosso pensamento, do ponto de vista inconsciente. Ele vai mostrando para a gente o que é que a gente deve fazer e o que é que a gente não deve fazer também, sem a gente perceber. Então, o mito define a nossa perspectiva justamente dentro mental e social na sociedade. Então, são duas partes do mito, essa social e essa mental, como a gente pensa. Homero e Hesíodo são os principais autores gregos que vão justamente falar sobre os mitos, e aí tem várias perspectivas que eles vão desenvolver nas suas histórias. Homero, a perspectiva da guerra de Troia, dos gregos contra Troia, e Hesíodo, a perspectiva da origem dos deuses gregos e também do trabalho dos gregos, né? E eles vão definir claramente quais são os deuses, principalmente gregos, como é que esses deuses surgiram. Além dessas perspectivas funcional, inconsciente e estrutural do mito, a gente vai perceber que o mito ele tem uma relação com o que a gente vive na realidade ainda hoje. Por exemplo, quando a ciência, né, ela faz parte de uma perspectiva única, racional, ela acaba, né, se tornando algo mítico. Mítico no sentido de que ela não admite uma outra posição, uma contraprova. E aí a gente percebe que o mito não é só aquela história narrada pelos antigos e que serve de base para a fundamentação religiosa, mas o mito também faz parte da ciência, quando a ciência busca uma explicação da realidade de uma forma única. E aí também a ciência corre o risco de se tornar um mito, né? O mito também faz parte das histórias em quadrinhos, quando a gente tem a luta do bem e do mal. Então, existe o que nós desejamos, existe o que nós tememos, existe o que é bom e existe o que é ruim. Existem os deuses, existem os monstros, existem os heróis, existem os vilões. Então, essa perspectiva é uma perspectiva mítica também. A ideia do mito ser um modelo também, no caso das ações e das celebridades que inspiram a gente a agir de um determinado modo. Os mitos moldam as nossas ações e as pessoas também hoje em dia moldam as nossas ações. E isso faz parte também da perspectiva mítica, né? Como a gente deve agir, quais são os exemplos, quem a gente deve seguir. Por fim, temos uma perspectiva do mito que tem a ver com essa relação que a gente tem com o nosso povo. Essa relação que a gente tem com o nosso povo é uma relação que tem a ver com as nossas origens. E o mito fala sobre as nossas origens, de onde a gente veio, por que a gente está aqui nesse mundo, ou nesse lugar específico, nessa nação, nessa comunidade. Então, o mito ele vai se estabelecer como um processo de sensibilização ou de união para as pessoas, união das pessoas por meio de algo sensível, né? Não necessariamente racional, porque o mito vai fazer com que a gente acredite que faz parte de um povo, de uma raça, de uma nação, e que isso por um lado, bom, no sentido de que dá uma identidade para o que nós somos, né?
Mas isso também é ruim, porque isso gera uma relação com o outro de xenofobia, de extremismo de extremismo nacionalista, no sentido de que você, ao defender a sua identidade, você vê o outro como inimigo. E aí, por que você vê o outro como inimigo? Porque você se baseia nessa perspectiva mítica, uma perspectiva mítica de que eu sou daqui, você não. Eu sou originário daqui, eu sou original, você é falso, você é mentiroso, você é estrangeiro, você não é daqui, você não faz parte desse povo, dessa raça, você é uma cultura inferior. E aí, claro, a gente vai ver todas as perspectivas genocidas de judeus, de negros, de homossexuais, de mulheres, todos com a perspectiva nacional, porque você vai abusar sexualmente da mulher de outras de uma guerra que pertence a outros países, você vai escravizar as pessoas e, por exemplo, principalmente os negros quando são escravizados ao vir para o Brasil, você vai também criar uma noção de que eu faço parte do Brasil, você não faz, eu defendo o Brasil, você não defende, inclusive com as pessoas do seu próprio povo, e você vai criar justamente uma perspectiva aí extremista, xenofóbica com relação aos outros povos, impedindo que eles entrem no seu país por conta dessa perspectiva mítica. E por fim, mais do que fim, temos a perspectiva dos mitos no nosso cotidiano, na nossa fala. Então a gente pensa que o mito é alguma coisa bem distante da gente, é uma história que é contada há muito tempo atrás, mas isso também faz parte do nosso cotidiano, da nossa fala. Quando você fala o sol nasce, ora, o sol não nasce, porque ele não é uma pessoa, ele não é um ser. Mas você acredita que o sol é um ser, no caso um ser humano, como os gregos acreditavam que o sol era o deus Apolo. E nesse sentido, existe um nascimento e um declínio do sol, né? A mesma forma a ideia de ano cíclico, ano novo, né? Vamos pular ondinhas. Por que pular ondinha? Isso é algo místico. Alguém contou para você que você deve pular ondinhas para poder você ter um bom ano. Enfim, todas essas práticas cotidianas e essas linguagens que muitas vezes a gente usa no cotidiano desapercebidamente, elas têm uma origem mítica, no sentido de que elas remetem a uma história que foi contada por alguém em algum momento que você não sabe quando nem como, mas alguém acreditou nela e ela chegou até você e você continua acreditando nela. Isso é ruim? Não necessariamente, mas a questão é que tudo isso tem a ver com uma perspectiva mítica, de um conhecimento que você adquiriu através de uma história e que você não tem o conhecimento de como ele começou e quando ele começou, ok? Então, essa foi bem mais longa essa aula, mas é porque o conteúdo é um pouco mais extenso também. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.